olha quem a gente está recebendo aqui. O vereador Antônio José Lira. O vereador entrou, eu conversei com ele, perguntei como é que ele estava, pressão de todos os lados. Então, você vê que, de fato, a situação é complicada do líder do prefeito, doutor Pessoa, na Assembleia Legislativa. Vereador, a gente tinha combinado do senhor voltar aqui, mas aí foi naquele período de votação, aquela turbulência, e aí quando eu fiz o convite ao senhor, o senhor falou, Douglas, ó, vamos deixar passar esse período, aí eu vou para a gente fazer um balanço, falar dos projetos. Então, queria saudar o senhor e dar boas-vindas, agradecer pela aceitação do convite. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, o Sistema O Dia e você que está em casa. É pressão para todos os lados? É articulação, vamos dizer assim. Primeiro, não foi fácil a aprovação do último empréstimo com a agência francesa no valor de 200 milhões de reais, o maior empréstimo da história da nossa zona rural de Teresina. Na verdade, nunca teve um recurso desses na cidade de Teresina para a zona rural. Agora, a reforma. Agora, a articulação... Só para... Me perdoe a interrupção. Primeiro, é bom esclarecer que os 200 milhões de reais já haviam sido aprovados em 2020. 2020. Então, foi só uma alteração que o Tesouro Nacional pediu, só para deixar... Porque nessa discussão... Só um termo técnico. Um termo técnico. Nessa discussão ficou claro que aqueles que eram contra usaram alguns artifícios que confundiram o teresinense, né? E depois também foi aprovado já o da Caixa Econômica para a construção de 441 residências, mas também é bom enfatizar que não me empréstimo direto. É o empréstimo do Pró-Moradia, de um programa que a prefeitura foi beneficiada e teve direito a esse empréstimo, que o dinheiro é rubricado, vem especificamente para casa. 414 casas. 14 casas, aliás. 112 por residencial Leonel Brizola e 302 para uma área de expansão industrial na zona norte de Teresina, que é o loteamento Camboa, 302 casas. Todas para famílias de baixa renda. Todas para família de baixa renda. Bom, 1 bilhão de empréstimo, vamos lá. 500 milhões junto à instituição Banco do Brasil. 250 milhões junto ao BRB, Banco Regional de Brasília. E agora aproximadamente 250 milhões. 200 milhões, que são 38 mil euros, e os 40 milhões que a Caixa Econômica Federal. 38 milhões de euros, né? 38 milhões de euros. Isso. Pois bem, então, Teresina nunca teve um volume de investimento como agora. Esse ano de 2023 será o ano da gestão do prefeito Dr. Pessoa. Daí, Douglas, a necessidade da aprovação das reformas. Porque todo mundo, Douglas, está entendendo que o mais importante das reformas, que chegou ontem à Câmara, são a divisão das SAADs. E não são. Elas são importantes. Aliás, só se fala nisso. Na verdade, a reforma será uma adequação da lei, Douglas, de licitação, que é uma lei federal, a lei das licitações. Então, não adianta você ter recurso se você não tem um conjunto. O projeto está no orçamento, tem o recurso, mas tem a licitação. Por isso que hoje na reforma, vai ser lida na terça-feira, serão abertas 3 centrais de licitações. A primeira, na ETURB, que tem um recurso, mas precisa licitar. A outra na Prodaté, para aproveitar inclusive os pregões. E a outra na área da saúde. O maior problema que teve na saúde de abastecimento foi porque tinha que licitar na semana. Demorava. Então não tem a menor condição de você pegar 1 bilhão de reais e você não ter a chamada celeridade. Não adianta, repito, ter o recurso e não ter como licitar. Outras modificações, a divisão das SAADs nessa reforma. Nós teremos, Douglas, a SAAD 2 Sudeste e a SAAD 2 Sul.
também a criação de 3 coordenadorias. A primeira ligada aos animais. Tudo que tiver com relação aos animais vai estar nessa coordenadoria. Vereador, só para a gente entender, e aí veio aqui o secretário de Planejamento, João Henrique, e o senhor está vindo, que é um conhecedor profundo de todo esse processo. Então, a oposição tem batido muito na tecla da divisão nas SAADs para o benefício político de aliados. Tem sido essa discussão, o senhor sabe disso. Sei. Então, vamos explicar. Essa divisão, ela atende, inclusive, uma exigência legal. Exigência legal. Existe uma lei nacional do governo federal com relação à lei das licitações. Ela hoje é aplicada, tinha uma vigência até início de abril, foi prorrogada para adaptação nos municípios até dezembro. Só que o município que já se adequar pode fazer aplicabilidade, já pode aplicar. E é muito importante, daí essa descentralização das licitações. Não pode você pegar 1 bilhão e ficar centralizado somente na Secretaria de Administração. Então divide a SAAD, porque aí você também divide os recursos, divide as licitações e as coisas acontecem mais rápido. Acontece mais rápido. Então, outra modificação, a coordenadoria dos mercados, você vai descentralizar, vai ter uma coordenadoria para tomar de conta dos mercados de Teresina. Todos, dos boxes também. Importante por quê? Porque qualquer reforma, qualquer tipo de aplicação de recursos junto aos mercados, vai ter um comando e sai das SAADs. Quem ganha é a gestão. Outra também, tem um grande programa, o que mostra uma dedicação e uma preocupação do prefeito Dr. Pessoa com relação às mulheres. Além do Hospital da Mulher, que vai ser usada com a operação de crédito na Zona Sul de Teresina, existe um programa chamado A Casa da Mulher Brasileira. E terá uma coordenadoria só para a execução desse programa, de convênios federais. É uma preocupação do prefeito Dr. Pessoa. Então nós vamos ter na Prefeitura de Teresina uma coordenação que vai tratar direto dos convênios. Direto dos convênios. Captação de recursos. É um programa que tem a Casa da Mulher Brasileira. Esse programa sai da Secretaria da Mulher e de uma maneira direta, essa coordenadoria será nomeada uma nova coordenadora, já que se diz respeito à mulher, será uma mulher. O prefeito deve anunciar a qualquer momento, após as reformas serem aprovadas, mas é importante a criação dessas coordenadorias. O importante também é que no momento que se divide a SAAD, pode ter aquele questionamento: ah, mas isso é para os aliados. Ora, não pode ser para a oposição. Tem que ser para os aliados mesmo. Não tem nada de difícil aí. Se dividir a SAAD e botar o da oposição, não vai. Não tem condição. O importante também, gente, é o seguinte: qualquer gestão, feliz dela que tem uma oposição. É importante. Tem que cobrar, tem que fiscalizar, mas também feliz da gestão que tem uma base forte. Por isso que eu defendo uma base forte. Eu falei para o prefeito: prefeito, base é aquele que acredita. Não tem nenhum crime, não tem nenhum tipo de ilegalidade um vereador indicar alguém na gestão, mas ele tem que acreditar na gestão. Ele não participa da gestão, ele tem que acreditar. Não tem nada ilegal. Agora eu digo, o amor tem que ter a dor. O senhor falou essa frase: não existe amor sem dor. Quem fortalece o amor é a dor. Agora, só coisa boa, só o amor sem a dor vira paixão. Aliás, e paixão passa. Você pode pegar, assim, de uma maneira mesmo, num casamento nosso. A gente é casado, só tem alegria no casamento? Tem não. Tem dificuldade financeira, tem momentos que dói na gente,
Às vezes a pessoa quer chutar o balde. Desentendimento. Tem desentendimento. Mas depois que volta às pazes, o amor fica forte. Quem fortalece o amor é a dor. Agora a paixão não é bom? É só coisa boa. Você só conta coisa boa para sua paixão. Depois vem a realidade, acaba, porque paixão passa. Amor tem que ter a dor. Se o amor não tiver a dor, vira paixão. Aliás, por isso que base é base. Oposição é oposição. Tanto a base como a oposição tem seu papel e quer o melhor para Teresina. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, vereador que é da base, que tem a mão dupla, que ele só vai e não volta. E o que gosta de religião, só aprendeu a rezar, venha nós, não tem o vosso reino, aí não é da base, vai para a oposição. E tem. Nós estamos vendo os resultados. Para aprovar um empréstimo foi um problema. Nós estamos levando agora a reforma administrativa, você já nota que tem um movimentozinho. Eu defendo, tem que ter base forte, ou melhor, já era para ter tido. Base se forma é no início de gestão. Na lua de mel. Mas ainda dá tempo. Falei, foi para o prefeito doutor Pessoa. Doutor Pessoa, quem é da base tem que abraçar, tem que acreditar. Não participa? Não quer participar? Como é que participa e não quer acreditar e não quer votar? Vereador, hoje, a base do prefeito, hoje, atualmente, eu lembro que a sua última declaração só falou assim, antes da votação das reformas. Você falou, olha, nós temos aí 16. É esse o número da base hoje, o número certo da base? Quando alguns estão no palácio, esses 16 passa para 23. Mas quando chego na Câmara, são 16. E se não tiver uma articulação bem planejada para a reforma, esses 16 pode cair. Essa é a realidade. Cai para quanto? Até para não aprovar. Até para não aprovar. Agora tem um detalhe. Nos empréstimos, eu até falei para o prefeito, o pós-empréstimo, após a aprovação, ficaram sequelas. Eu sei como é que foi aprovado. Diferente do que estão pensando, que houve a liberação, Douglas, de emendas, disso e daquilo, não. Ali foi determinação, foi planejamento, foi uma participação com compromisso de Teresina, do presidente Enzo Samuel, foi a amizade do líder com o presidente Enzo Samuel. Eu indo na casa de 15 vereadores de Teresina, mostrando que Teresina precisava daquele empréstimo. O senhor chegou a se emocionar. Cheguei, chorar. Mangaram de mim. Disse que o senhor estava fazendo cena, fazendo... Mangaram de mim. Quando eu vi aquela Câmara esvaziada, aquilo chocou em mim. Até porque eu fui presidente do Funrural em 1987 e ali eu estava pagando um compromisso para minha querida Zona Rural de Teresina, que toda gestão diz que vai levar recurso, e o primeiro que está levando o recurso no valor de 200 milhões de reais é o prefeito doutor Pessoa. Então eu me emocionei e aquilo não denigriu a imagem minha, não. Muito pelo contrário. Quem se emociona porque é do bem, é sensível. Você tem que ter cuidado, é aqueles que não têm coração e têm moela. Vereador, esses que estão perigosos. O senhor, inclusive, fez um desafio. O senhor disse assim, eu lembro muito bem, o senhor falou assim, olha, eu sou completamente contra usar artifício para não realizar a sessão e, portanto, não votar. Se é contra, vota, mas mostra a cara. O senhor disse exatamente. Isso. Aí é uma modificação com relação à votação do empréstimo com relação à votação da reforma. No empréstimo, eu sempre fui sincero com cada vereador. Teve alguns que eu não procurei mesmo, não. Agora, eu vou procurar. Só que tem um lado diferente, Douglas. Nessa vez agora da reforma, vai ser colocado em pauta para ser votado. A última vez, para ser colocado o empréstimo, foi com relação a ser urgência simples e tinha que ir para a sessão junto com o empréstimo. Não poderia ter sessão se não tivesse o empréstimo.
Agora tem um compromisso do presidente, Enzo Samuel, da própria Comissão de Constituição e Justiça, que tem como presidente o vereador Venâncio, e ele tem um compromisso e a responsabilidade de ser ágil e colocar a reforma para votação. E aí, meu amigo, o vereador que for da base, que diz que é da base, que está lá no palácio dizendo que está junto com o prefeito e junto com Teresina, ele vai para a sessão. Aí, se ele não quiser votar, ele chega lá e diga: eu sou contra por isso e por isso, e eu sou a favor por isso e por isso. Vereador, deixa eu entender aqui, então, para quem está nos acompanhando, vamos lá. O senhor está querendo dizer que esses vereadores, alguns desses vereadores, que se dizem da base do doutor Pessoa, não querem votar determinados projetos e ficam usando artifício para que a matéria não vá a plenário. Sim, aí como não tinha votação no empréstimo... Ele não precisava votar contra. Não, ele dizia que era da base. Da base, tá. E olha, qualquer vereador que está assistindo essa entrevista, com certeza, deve estar assistindo, que a audiência aqui é grande, não fique chateado com o seu líder, não. Porque quem pega a pressão sou eu. Porque quando dá tudo certinho, foi o Palácio. Quando não dá certo, foi o líder. Pode ver. Na hora que não dá certo, faltou articulação. Moça, a articulação é um conjunto. Quem está lá no dia a dia é o líder do prefeito. É o vereador Antônio Zé Lira. Eu que sei onde o sapato aperta. Teve um vereador, após o empréstimo, fomos tomar uma cerveja para ver se quebrava algumas sequelas. Teve um que chegou para mim e disse: o prefeito disse para mim que eu trato é com ele, não é com você, que você não é o prefeito. E eu fui duro. Ele não foi comigo? Eu digo, graças a você, nessa sua opinião, o prefeito não seja eu. Porque se fosse eu, você já tinha entrado, era na caneta. Porque você tem tudo. E não aprendeu a rezar, só vem a nós, não tem vosso reino. Então não tem essa não. Então agora quer dizer, projeto vai ser colocado em pauta e vereador vai ter que votar. Vai ter que votar, porque olha bem, para você que está em casa, para votar tem que ser pautado. Quem pauta é o presidente. Para votar e ser pautado, tem que passar pelas comissões. A primeira de Constituição e Justiça, para ver se é constitucional. Depois, de acordo com cada projeto, vai para a comissão correspondente. Saúde, educação. Saúde e educação. Aí o que é que acontece? Quando não vai para a pauta, o cidadão chega e diz: eu sou da base. Mas se esconde. Aí diz: eu estou doido para votar. Mas doido para votar. Tá escondido. Mas não tem como votar. Ele sabe que não vai para a pauta. Ele se esconde atrás da falta de votação. Fica escondido ali. Então, quando ele vem valente é para o líder. Ele não vai valente para o prefeito. Por isso que eu digo, isso aqui, cada vereador de Teresina sabe da sinceridade, do compromisso que o vereador Antônio José Lira, o líder, tem com a casa e tem com o palácio, mas acima de tudo tem com Teresina. Eu digo, você parece que está valente, mas eu não vejo você valente lá no palácio. Queria ver essa valentia lá. Lá você promete juras de amor e aqui desconta no líder. Tem esse filme não. Vai ser pautado, passará nas comissões e o vereador vai lá e vai dizer, ele vota ou ele não vota. Porque no empréstimo só eu sei o que eu passei. Douglas, eu posso ter tudo no corpo humano que não esteja funcionando. Agora uma coisa funciona em mim, é o coração, porque era para me ter morrido. E nem morrer eu posso, que eu tenho um filho de 10 anos de idade. É verdade. Agora, essa afirmação que o senhor fez é importante. Nós estamos falando aí em torno de 15, 16 vereadores que estão na base. Aí você só, quando está no Palácio da Cidade do Doutor Pessoa, chega a 23, exato, volta para a Câmara. É verdade. Volta para a Câmara, dependendo do que for votado, cai para 10, cai para 8, zera. Quer dizer, aí uma eu base... vou lhe dar uma particularidade. Véspera da votação do empréstimo, eu liguei para o prefeito doutor Pessoa, porque quando estava a boca quente, que não ia ser aprovado o empréstimo, você sabe o que é que eu falei para o doutor Pessoa, para o prefeito, numa quarta-feira, no dia que teve aquele esvaziamento, eu disse: prefeito, eu sou agradecido a Deus
ao senhor, ao Jeová Alencar, ao Renato Berger, de eu ter voltado à Câmara. Mas vamos fazer um pacto. Se esse empréstimo não for aprovado na terça-feira, eu deixo a Câmara Municipal, por quê? Sem prepotência e sem arrogância. Se não aprovarem 200 milhões para a zona rural, essa Câmara nem merece o Antônio Zé Lira. E de lá eu saio. Agora, se ouvir direitinho as orientações que o líder está dando, esse empréstimo é aprovado. Na véspera, Douglas, da votação, eu liguei para o prefeito, Douglas, e disse, prefeito, sabe qual é o placar? Sabe qual é o placar? O prefeito perguntou, qual? Eu disse, 28-0. E fui sincero, e você mais aqui no Sistema Dia. Eu disse, 16 irão de manhã comigo, eu e mais 15. E quem quiser votar, vote. E disse para o prefeito, de maneira sincera, esses 16 são os guerreiros. Outros vão votar porque sabe que vai passar a matéria. E dessa vez não tem essa não. Quem é da base vai votar porque quer. Se não quiser, vai lá dizer que não vota. Aí vamos lá, esses 16 votaram, são da base e tal. Os outros, na sua avaliação, que não são da base, não tiveram, digamos, a coragem de votar contra os empréstimos para a zona rural, para a construção das casas. Quer dizer, ninguém teve a coragem de chegar lá, colocar a cara e dizer, eu sou contra a construção das casas, eu sou contra o investimento da zona rural. Exatamente. Eu dizia, teve um lá, essa entrevista aqui é polêmica, daqui a pouco eles vêm no meu rumo. Eu vou perguntar. Presta atenção, João. Não foi isso que aconteceu, não? Teve um lá que é uma demagogia danada, eu digo, vem cá. Pois tu vai dizer lá na Santa Maria da Codipe que tu é contra as 302 casas no loteamento Camboa, que tu é contra as 112 casas no Leonel Brizola. Se tu me disser, eu vou dizer. E ainda fui mais preciso. Se tu criar dificuldade, além de eu dizer teu nome, eu vou dizer, para quando tu chegar lá, jogar pedra em ti. E se for preciso, te dar uma pisa, porque ninguém vai votar contra empréstimo. O senhor falou para ele? Falei para ele. Então, esse empréstimo, só eu sei o que eu passei. Só eu sei o que eu sofri. O senhor dormiu quantos dias? Eu passei 5 dias sem dormir praticamente. Pergunte o ministro João Henrique se eu não falei com ele de madrugada, o Admilson Brasil de madrugada, o prefeito doutor Pessoa umas 15 vezes. E eu falei para o prefeito antes de ontem lá em casa, conversando 3 horas. Prefeito, o placarzinho de 28-0 não condiz com a realidade. Parece que nós estamos flutuando e não estamos. Se não tiver organização, se não tiver planejamento, o motim vem de novo. O motim vem de novo. E não há nenhuma disposição, doutor Pessoa, que já foi vereador, deputado estadual, quer dizer, não há nenhum tipo de planejamento para fixar o número de vereadores da base e pelo menos partir em qualquer votação com o número certo? Tudo na vida tem que ter planejamento. Você sonha, mas para chegar a sonho, tem que ter a fé em Deus, mas o homem lá em cima está vendo se você está fazendo sua parte. Base se faz no início. Eu sou da Constituição Civil. Se tu for construir o teu sonho num terreno, a tua casa, Douglas, se o terreno estiver limpinho, é melhor tu continuar o teu sonho do zero. Se tiver uma casa que tu vai derrubar, ela vai dar mais trabalho, porque tu vai fazer um projeto que não estava no teu planejamento. Isso é igual base. A base era para ter sido formada no início. Foi não. Dá tempo? Dá. Agora com planejamento, com pulso e dizendo, tem que ter o amor e a dor, porque se o amor não tiver dor, é paixão, e paixão passa. E o senhor tem que entender que o senhor fez 5 cursos superiores. Fiz. Né? Não se formou em nenhum deles. Exerço os 5. Mas exerce os 5. E a maior faculdade que eu encontrei de todas foi a Câmara Municipal, foi a maior que eu encontrei. E se eu não formei em 5 cursos, porque eu já tinha aprendido o necessário e não queria voltar para um banco de escola, ser líder do prefeito, eu tive que voltar a estudar. Ora, se eu não me formei, porque não queria mais sentar no banco de escola, eu vou voltar para estudar, para passar o sofrimento
e não ter segurança na votação, para você ter ideia, essa matéria aí da reforma, ela chegou ontem na Câmara, eu já tenho ela toda aqui, de cor e salteado, para ir para a tribuna, para defender, para convencer, para cobrar e mostrar que o prefeito da pessoa está correto. Vota quando? Terça-feira vai ser lida. Aí vai para as comissões. Dependendo, Douglas, pode ir logo para a votação na quarta, como pode começar, principalmente com um pacote grande que veio. Pode dizer, me dê essa informação, me dê aquela informação, me dê outra informação, e vai ganhando tempo. E aí começa a se criar os motins. Por isso que eu falei para o prefeito, prefeito, foi aprovado o empréstimo. Você quer aprovar a reforma imediatamente? Quero, Zé Antônio Lira. Pois vamos fazer assim, assim, assim. Se não fizer, não sou irmã Janaína. Mas vamos ter um trabalho talvez pior para aprovar a reforma do que foi que nós tivemos para aprovar o empréstimo. E aí fica uma situação desgastante, porque a cada necessidade de votação, essa polêmica toda, a cobrança de documento, essa repercussão na mídia, quer dizer, fica uma situação complexa. E o senhor, por mais experiência que tenha, por mais trânsito que tenha na Câmara, é uma batalha desumana, né? Douglas, uma coisa que eu sei é matemática. E um pouquinho comportamento humano. Só deu aula de matemática, né? Dei aula de matemática e convivo. Convivo com o simples, com a classe média e com o rico. Eu estudava no diocesano, que era o rico, mas jogava futebol na periferia, que era o simples. Estudei no maior sistema de ensino, que foi o Pitágoras. Convivi com o barão, mas frequentava a periferia. Então, eu conheço o comportamento humano. Se o prefeito doutor Pessoa ouvir o seu líder, eu faço uma base com 20 vereadores. Eu tenho uma charada para fazer. Inclusive, quando eu mostrei para ele, ele olhou e brincou. Como é que se decifra essa equação matemática? Eu digo, eu lhe mostro. E lhe mostro que tem um 20 da base. E se não fizer assim, vamos ter problema para aprovar a reforma. Por quê? Repito, amor é lindo, mas o amor só é fortalecido com a dor. O que não é dor é paixão. Paixão passa. Você já viu quando você conhece, para ir no popular, você conhece aquela pessoa que você se apaixona, tu vai contar que tu deve cartão de crédito? Tu não diz. Tu não diz. Tu vai dizer que o carro a prestação do teu carro está atrasada? Tu não diz. Tu só conta coisa boa, aquilo é paixão. Quando casa, aí vem as dificuldades. Aí tem que ter o amor e a dor. Se não tiver amor, com dor é paixão. Vereador, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo aqui. E vamos acompanhar esse processo de votação para a reforma administrativa e trazer todas as informações para os nossos telespectadores. E se eu já entrei e tinha problema com essa grande audiência, eu vou ter problema na hora que sair, que já vai ter uns 3 vereadores me dando pressão e dizer, você não falou correto, isso aí não está certo. Eu digo, é a realidade. Pelo menos está avisado, né?